Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar do novo lançamento da editora Mitos, agora um lançamento de mangá. Sim, a Mitos voltou pro mundo dos mangás e publica dessa vez A Feiticeira do Castelo, um mangá em 4 edições que já tá rolando agora a pré-venda do volume 2, se não me engano até do volume 3. O mangá vai ser concluído logo agora, não vai ser aquela edição que você vai, sei lá, quando vai terminar, não. E também não é um mangá infinito, é um mangazinho só em 4 edições, então suave de acompanhar, tá? Além desse mangá aqui, A Feiticeira do Castelo, que é o primeiro dos mangás da Mitos, nesse momento tá rolando pré-venda também do outro mangá. Esse, um volume único, uma história fechada, com uma antologia de histórias que se passam dentro de ônibus, tá? Mas com um toque ali de romance, tá? Até pelo título vocês vão ver que é. O nome é Buzz Hashiru, Os Passageiros do Amor. Então, esse é uma edição fechada, com uma antologia de histórias de amor, ali alguns encontros e tudo mais que acontecem dentro de um ônibus. E A Feiticeira do Castelo, que é o que chegou aqui pra mim agora, com essa capa aqui horizontal aqui bacana, tá seguindo ali o padrãozinho básico oriental, tá? Com a leitura oriental. A gente lê no formato que a gente já se acostumou a ler, tá? Tem um papel offset bacana aqui dentro. O material tá em papel offset, são 176 páginas, tá? 176 páginas de papel offset. Tem capa cartão, um cartão com um touch agradável, aquele touch macio, gostoso de pegar, lombadinha quadrada, 4 ediçõezinhas ao preço de... tô meio cego, tá? R$37,90, você sabe, comprando pelo site da Mitos, principalmente na pré-venda, você tem grande desconto. Essa edição aqui teve 50% de desconto na pré-venda do volume 1, e os outros volumes também estão saindo com pré-venda com desconto bom. E também tem desconto na pré-venda na Amazon, se eu não me engano, de 30%, algo por aí. A gente sabe que sempre tem os descontos aparecendo, mas o que importa é, começaram a aparecer mangás pela Mitos. E isso, cara, abre mais um leque muito bacana de possibilidades. Porque tem mais coisa interessante que pode chegar, tá? A Feiticeira do Castelo é um mangá que saiu entre 2019 e 2020. E é um mangá, embora o nome seja John Taratini, um nome que nem parece, tá? Eu posso estar com a pronúncia completamente errada, me perdoem. Embora pareça o nome de um autor, é o nome de uma autora, tá? Não sei, provavelmente é um pseudônimo, é um nome artístico, mas John Taratini é uma autora que publicou um mangá que fez muito sucesso. E já liga um alerta aqui, poxa, quem sabe essa autora que estourou tanto com esse daqui, não apareça de novo pela Mitos, se esse aqui fizer um sucesso, né? Vamos torcer para que sim. Que apareça o outro título, tá? O outro mangá é o Umiga Hashiro and Roll, que é sobre uma senhora de 70 anos que descobre o amor pelo cinema e decide virar cineasta. Esse aí é um grande sucesso da autora, tá? E esse daqui é um outro mangá dessa autora. Então, a Mitos traz a série em 4 edições pra gente conhecer. Não sei exatamente se o outro mangá é maior e tudo mais, ou talvez esse aqui seja o teste para depois pegar aquele sem promessa de nada, tá? Não sei de nenhuma, absolutamente de nada de informações de bastidores. Só tô trazendo para vocês o que é o material em si. Mas o que importa é que A Feiticeira do Castelo, mangazinho Jensei, deixa eu confirmar a pronúncia exata do estilo é Josei, desculpa, gente, inventei essa parada. É um mangá Josei, tá? Que é a demografia de mangás conhecida por serem mangás voltados para o público adulto feminino. Obviamente isso não quer dizer nada, tá? Quer dizer muita coisa e não quer dizer nada. Pô, Barba, eu sou homem e tudo mais, eu não vou ler então um mangá que é pro público feminino. Esquece essa parada, porque você lê o mangá que é pro moleque, cara. A gente lê os shonens, que são os Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e tudo mais, os mangás da porradinha e tudo mais. A gente não lê? Sim. E eu posso estar falando também com várias mulheres aqui, adultas ou não, que têm o interesse no mangá e é para todo mundo. A verdade é que, embora no Japão essa questão de demografia seja mais subdividida, talvez, ainda assim os mangás agradam a todo mundo. E aqui no Brasil, porra, eu cresci do mesmo jeito que eu comprava os shonenzinhos lá do Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Samurai X, eu também estava comprando ali o mangazinho da Sakura Card Captors, da Guerreiras Mágicas de Rei Earth, muito feliz, porra, que tava lendo um mangá que eu me divirto até hoje. Ah, então acho que essa questão de demografia é uma questão de curiosidade, de trazer para vocês qual seria o público originário do Japão. Isso traz pra gente uma perspectiva um pouco do que esperar da história, do que eu vou te passar da sinopse, para você entender mais ou menos que caminhos vão ser seguidos. Quer dizer que é uma história extremamente madura e tudo. Cara, não obrigatoriamente, porque é um mangá feito para mulheres adultas que vai trazer uma temática X ou Y, ou uma... Não, do mesmo jeito que
um mangá para homens adultos não obrigatoriamente vai ter uma apelação sexual, uma ultraviolência, nem nada disso, tá? Não, tá? Esse é o ponto que a gente tem que abordar aqui primeiro. O mangá é um mangá que traz pra gente conceitos de magia, conceitos de uma história de fantasia. Tem, obviamente, ali... Existe a possibilidade de um romance, tem uns toques de drama, tem alguns pontos de humor interessantes, pontuais e assertivos, mas tem uns pontos de humor, tá? Tem uma arte muito legal, fluida, e uma história que, eu vou te ser sincero, ela começa meio engasgando. É uma história que começa com alguns saltos, assim, meio confusa em alguns momentos. O primeiro capítulo eu sinto que se falou muita coisa com poucas páginas. Eles trouxeram muita informação pra gente. Você sente assim que talvez esteja faltando algum quadro aqui, talvez esteja faltando alguma página nesse mangá. Porque as coisas parecem corridas demais e não se explica direito. Mas depois eu acho que o mangá pega um ritmo muito legal, tá? Ele começa a funcionar muito bem. Essa sensação de estranhamento, de saltos, ela some. E as coisas vão sendo mais explicadas conforme o mangá vai seguindo. Obviamente a gente espera que grandes segredos e revelações, né, os porquês de algumas coisas vão sendo evoluídos conforme a história avance. Mas eu acho que o início dela ficou meio picotado e parecia que tinha alguma coisa errada. Tá? É só pra se você, comprei porque o Barba falou que é legal e tudo mais, e eu comecei a ler e, cara, não tô entendendo nada. Não chega a ser complexo, difícil de entender, mas ela tem uma leitura um pouco estranha no começo, tá? Eu achei algum estranhamento assim de, peraí, saltou disso pra isso? Vocês nem se apresentaram direito? Peraí, tá? Mas depois a coisa flui muito bem, os personagens vão se encaixando, a gente vai entendendo exatamente o que está acontecendo naquela realidade e o mangá começa a funcionar muito mais, tá? Então vão ser 4 ediçõezinhas. O volume 1 traz pra gente a história de uma feiticeira, uma bruxa, na verdade, tá? Ela mora na Europa, ela mora, se eu não me engano, deixa eu ver, na Escócia, tá em Edimburgo. Eu ia falar, mas eu falei, com medo eu vou dar uma coladinha. Ela mora em Edimburgo. Isso é um outro ponto interessante. Pausa aqui rapidinho. Que é um mangá que não se passa no Japão, tá? É um mangá totalmente europeu. A princípio, tudo vai se passar na Europa, tá? Todo o contexto da história, tudo é Europa. Porque ela quer falar sobre bruxa e igreja europeia. Isso é muito legal, isso já traz um ponto diferente. É um mangá que se passa num ponto diferente do mundo. Não é nem um mundo fantasioso e nem o Japão. É Europa. Voltando. E por mais que seja A Feiticeira do Castelo, também não é uma história medieval. É na Europa de hoje. O pessoal usa telefone celular, vai na cafeteria, lá Starbucks, pedir um café e é uma vida cotidiana normal e de hoje em dia. Isso é outro ponto muito legal, porque a história vai se desenvolver de uma maneira diferente do que a gente poderia imaginar. Eu já curti bastante, tá? Então essa moça, que é essa bruxa, ela tem uma loja de feitiços lá em Edimburgo, uma loja de bruxaria, enfim. E ela recebe logo, que eu te falei que fica meio corrido, ela recebe logo na primeira página, assim, chega uma galera da igreja, é meio sem explicar direito. Eles chegam com um cara amordaçado, com capuz e tudo mais, ó. Você tá devendo um favor pra gente e tem esse moleque aí que você tem que tomar conta dele, tá? Nitidamente, pelo que a gente entende ali, e essas coisas, obviamente, pelo menos eu espero que vão ser melhor desenvolvidas lá pra frente, nitidamente ela teve a barra aliviada pela igreja, né, por ela ser uma bruxa, uma feiticeira e tudo mais. Provavelmente ela é extremamente mal vista, mas aí deram uma aliviada para ela em troca de favores. E aí um dos favores que a igreja, que não explica exatamente que é a igreja católica nem nada disso, mas a igreja chega lá e fala para ela, ó, você tem que tomar conta desse moleque, você vai ter que treinar ele, vai ter que ser uma mentora para ele, tá? E ela assume esse fardo de cuidar desse moleque. A gente percebe logo de cara, e ela também, que esse moleque tem uns poderes muito além do que um feiticeiro normal. Só que ele não é um feiticeiro, ele mal sabe o que está acontecendo. Ele é um garoto que aparenta ter ali uns 15 anos, ele é uma adolescente, ela já é adulta, e ela então vai servir como essa mentora desse rapaz, para ensinar o que é o mundo da magia, como isso funciona, e apresentar para ele as características desse mundo, como se faz magia e tudo mais, tá? É uma história que tem alguns pontos de referência tipo Harry Potter, tá? Quando o material começa a se desenvolver,
e ela vai para... Existe todo um submundo da magia, lojas específicas para aquilo. Do mesmo jeito que o Harry vai comprar uma varinha, ela vai comprar um óculos para ele e tudo mais. Tem isso dela explicando como funciona esse mundo e a gente conhecendo pessoas que fazem parte desse submundo oculto na frente de todos nós, explicando por que o resto do mundo não usa magia, não vê magia, não vê os espíritos e tal, e por que eles vêm. Então isso vai sendo trabalhado de uma maneira bem interessante, bem agradável. Um mangá que é muito legal, cara. Ele tem um ritmo interessante, ele tem esses toques de humor pontuais. Existe ali um clima, talvez, de um romance que possa surgir, mas não é garantia. Mas eu acho que não tem muito como escapar de um romance futuro com essas páginas aqui, tá? Então acho que o mangá talvez vá caminhar para isso, mas também não é a certeza absoluta. Mas o que importa é que é um mangá legal. É um mangá divertido, que funciona e que traz pra gente essa proposta de alguma coisa meio Harry Potter. Acho que o foco principal é esse pra gente atingir, tá? Tem uma referência a esse mundo mágico, sim, de Harry Potter. Uma outra referência que tem pra quem consome quadrinhos e vê os filmes, né, de super-herói e tudo mais, talvez até uma referência ao Doutor Estranho e outras coisas relacionadas à magia, né? Que você faz magia, mas você tem que dar algo em troca, você tem que negociar essa magia. O mundo mágico não é simplesmente você estalar o dedo e criar alguma coisa, conjurar algo. Tem uma fase do Jason Aaron no Doutor Estranho que aborda muito bem essa questão de que para cada mágica que você faz, para cada magia que o Doutor Estranho faz, ele paga um preço por aquilo. E quanto maior a magia, quanto mais elevado seja o grau de dificuldade de executar alguma coisa, maior o preço que tem que ser pago. E isso tem um pouco aqui também, tá? Existe esse preço a ser pago pela magia. Isso a gente também viu em mangás. A gente viu isso também no Fullmetal Alchemist, que tudo que vai ser dado tem que ter alguma coisa em troca. Esqueci o nome do rapaz, porra. Mas é um menino que tá sem braço porque trouxe o irmão de volta. Ele pagou com o braço, né? Então tem essa questão do pagar para ter o elemento mágico. O mangá é legal, tá? Funciona. Ele demora o primeiro capítulo um pouco para engrenar, como falei para vocês, mas eu acho que depois ele engrena muito bem e é uma leitura bem agradável, tá? Não espere... Aí a gente entra no papo da demografia, tá? A gente entra no papo que é um mangá para mulheres adultas. Ele vai ter o lado mágico, vai ter o lado do talvez esteja me apaixonando por alguém, vai ter o lado da piadinha, num outro sentido do que a gente acompanharia em mangás como Love Hina, Negima e tudo mais, do menino viu a menina pela... Não, a menina chegou lá e o cara tá tomando banho, mas sem aquele toque mais adolescente, é um toque mais adulto. Tem um humor ali, mas é um humor mais contido. Tem magia? Tem, mas não é uma HQ de guerreiras mágicas explodindo a porra toda. Não é um mangá shonen, e que se isso aqui fosse um shonen, a porrada ia comer, o cara ia ter um superpoder, e não é isso. Tem uma narrativa diferente, tem uma condição diferente, tem um foco diferente, tá? É um foco mais calmo, é um foco mais voltado para essa parte... Não vou dizer drama, porque embora seja drama, sim, mas não chega tanto. Ele tem uma cadência mais lenta, tá? Mas, pra quem curte mangá como eu, porra, pode vir, cara. Mangá é sempre muito bom. E pode ser uma ótima pedida a conhecer. A Feiticeira do Castelo, porra, eu queria saber o nome aqui, mas eu não sei o nome dessa parada aqui em japonês. Deixa eu pegar aqui o nome da parada em japonês, que aí fica mais legal. Com a minha pronúncia totalmente horrorosa. Mas tem Azami no Shiro no Majo. Com certeza não é isso, tá? Mas A Feiticeira do Castelo, novo lançamento da editora Mitos. Mangazinho bacana pra você conhecer, 4 ediçõezinhas só. Já tá à venda, tá chegando em banca, tá? Tá chegando em banca, tá chegando em Comic Shop, tem na Amazon, tem na Mitos. Aproveita. Por que não começar a ler um mangá em 2023? Você nunca leu um mangá? Pode ser que você comece agora com o materialzinho da Mitos. Curtiu o programa? Curte o mangá? Escreve pra mim, fala pra mim o que você achou do programa, o que você achou do mangá, o que você acha dos mangás, se você já leu, se não leu, e fala pra mim aqui tudo isso aqui nos comentários que o Barba responde. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação do sininho e volte mais vezes que você é muito bem-vindo. Se você for comprar esse material ou outros materiais na Amazon, use o link do Barba que tu ajuda demais o trabalho do canal. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso Insta, beleza? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo. Mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.